boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva, para que possamos sair daqui hoje fortalecidos no nosso entendimento, na nossa fé. A leitura de hoje desempenham missões gloriosas. Contudo, apesar das imperfeições que ainda nos assinalam, todos temos função pessoal e intransferível nas engrenagens do mundo. Não te afirmes à margem, nem te des por inútil. Não alegues impedimento, nem apoios daqueles outros que movem as máquinas poderosas. Suor na indústria é sustento de todos. Asseio na rua é proteção à comunidade. Não vale amontoar rótulos passageiros, nem atabalhoar-se com muitos compromissos ao mesmo tempo. Importa, acima de tudo, fazer o bem e fazer bem o que se deve fazer. Elevemos, então, os nossos pensamentos ao alto, rogando ao Pai a presença amiga nos envolver, a envolver o nosso querido orador, Washington, para que a mensagem proposta para a noite possa tocar nossos corações, fortalecendo-os, consolando, dando esclarecimento de que tanto necessitamos. Tantos, Pai, que sofrem, que passam por qualquer tipo de dificuldade, de desequilíbrio, que os teus trabalhadores visitem cada coração, levando o lentivo, o consolo a cada um. Que os teus trabalhadores também cheguem aos cantos mais longínquos da terra, onde as populações sofrem, onde o desmando ainda é vigor, para que todos nós, Pai, sejamos consolados pelo teu amor, na certeza de dias melhores. E assim, Pai, rogando a tua proteção, o teu auxílio, iniciamos mais uma tarefa da noite na casa de Bezerra de Menezes. Que assim seja. Então, nós vamos passar a palavra ao Washington, que vai nos trazer mais um capítulo do livro O Céu e o Inferno. Jesus te abençoe. Amém, assim seja. E a Andréia, tá saindo bem aí? Tranquilo? Conferindo aqui o áudio, né, para a nossa gravação. Uma boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, encarnados e desencarnados, e que a doce paz do Mestre da Paz mantenha a paz no coração de todos nós. Eu iria perguntar se tinha alguém que estava visitando a nossa casa hoje pela primeira vez, como são rostos conhecidos, pelo menos fisicamente encarnados, não tem ninguém, né? E que os encarnados não se manifestem, porque senão a gente vai sair correndo, que a gente é espírita, mas não gosta de mexer muito com o espírito, não, né?
Bom, nós falamos dos falsos profetas, falamos do inferno e hoje nós falaremos sobre nós mesmos, porque vamos abordar o capítulo 9 do céu e o inferno. A tia Sé veio trazer os anjos e eu venho trazer os demônios. Mas por que eu digo que falaremos de nós? Porque demônio é uma palavra que vem do grego, daimon, e que tinha o significado de espírito, entidade, gênio ou uma divindade inferior. Então, quando veio a fazer o sincretismo da religião cristã com as demais crenças ao redor, o demônio veio ganhar uma outra conotação. Assim como a palavra Satã, que é uma palavra da língua hebraica, então origem semítica, ela significa adversário, opositor. E também fazendo essa transcrição, principalmente para o latim, e ganhando uma conotação maléfica, ela veio a significar exclusivamente o opositor de Deus. E adversários podemos ser todos nós que não agimos de acordo com a lei do amor, da justiça e da misericórdia. Charles Baudelaire, poeta francês do século XIX, disse o seguinte: o maior truque do diabo é convencer o mundo de que ele não existe. Repito, o maior truque do diabo é convencer o mundo de que ele não existe. Então, por tudo que nós viemos estudando, vendo, principalmente no céu e no inferno, que a doutrina nos traz, toda a literatura tão vasta da doutrina espírita nos traz, o diabo existe ou não? Podem responder. Se acha que sim, fala que sim. Se acha que não, fala que não. Será mesmo que ele não existe? Será que ele existe? Então, a primeira canção da noite. E hoje vão ser muitas. Esqueci de passar a letra, desculpa. Ainda bem que eu lembrei nem no início. Posso resgatar o que se perdeu, posso adoçar o gosto do fel, posso enfim descansar, acredito que ainda não. Posso ser exemplo aos que olham pra mim, posso indicar os passos que dei, posso enfim julgar alguém, acredito que ainda não. Acredito que ainda sou como criança, tenho muito que aprender, mas o mundo me ensina dia a dia como caminhar sem nenhuma hesitação e manter minha mente em harmonia. Na escada
escada pro céu e com a grandeza do sol que é infinita, sinto a força surgir do seu divino amor. Toda a terra sorri, a tristeza se esvai, morre as intrigas, e os jovens se unem ao redor da paz. Posso apontar aquilo que é meu, posso alcançar as nuvens no céu, posso caminhar sobre o mar, acredito que ainda não. Posso exigir favores pra mim, posso confirmar o que acho que sei, posso condenar alguém, acredito que ainda não. Acredito que ainda sou um grande alvo de sofrer desilusões, mas a música me sustenta cada dia. Sigo meu caminho só tomando a precaução de guiar-me pelo som poderoso que ecoa dos céus, do divino coral de almas reunidas, que indica um caminho para longe do grande poço. As estradas eu sei vão me levar mais além depois da partida, e ao chegar ao destino vou sorrir e cantar. Oh, 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 yeah, yeah. Na escada pro céu e com a grandeza do sol que é infinita, sinto a força surgir do seu divino amor. Toda a terra sorri, a tristeza se esvai, morrem as intrigas, e os jovens se unem ao redor da paz. Bom, essa música é de minha autoria. Já tem aproximadamente 20 anos que eu a compus. Eu ainda estava na igreja evangélica. E essa música nunca foi gravada e nunca foi apresentada em público até hoje. Eu ainda não tinha encontrado uma oportunidade para apresentá-la. E foi por insistência até da minha filha, que, para minha surpresa, falou que gostava muito, porque eu estava ensaiando, definindo as músicas que eu ia colocar. E ela chegou para mim e perguntou, falei, de quem que é essa música? Eu falei, é minha. Nossa, eu adoro essa música. Eu falei, não sabia. Então, agradeço a minha filha pela confirmação da inspiração. Então, eu afirmo que o objetivo da minha exposição de hoje não é atacar, polemizar, chocar ou criticar a crença de ninguém, mas apenas compartilhar o que eu venho estudando e o que eu também assimilei
do estudo do capítulo em questão, que é o capítulo 9, repito, do céu ao inferno. Trecho do livro O Jogo do Anjo, de Carlos Ruiz Zafón, uma obra ficcional não religiosa e muito menos espírita. Sempre encontramos alguém a quem culpar por nossos infortúnios ou fracassos. Basta apenas que tal vilão nos permita adotar o papel de vítimas. Assim projetaremos nele tudo o que somos incapazes de reconhecer em nós mesmos e que demonizamos de acordo com nossos interesses particulares. E imbuídos de tal autoridade, em algum momento, o fundamentalista se achará no direito de atirar pedras, balas ou bombas em qualquer um com enorme entusiasmo. Então, é aquela velha falácia de sempre. A culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. E na afirmação de Jean Paul Sartre, que eu trouxe quando a gente fez o estudo do inferno, o inferno são os outros. Então a responsabilidade nunca é nossa, ela está sempre em alguém. E seria por esse motivo que os deuses, tanto das fés politeístas quanto monoteístas, teriam uma contrapartida sua, que é a conformação absoluta do mal. Afinal, como os seus fiéis adoradores poderiam ter uma ideia do bem absoluto se não houver o mal absoluto para contrastar? O fato, e eu peço que vocês não se alarmem com a minha afirmação, é que, assim como Deus, o diabo é uma invenção do pensamento humano. É uma criação nossa. A dicotomia Deus e diabo é uma manifestação da nossa incapacidade de explicar determinados fenômenos. Então, os povos antigos cultuavam os fenômenos naturais como sendo manifestações dos deuses, raios, trovões, fogo, chuva, a explosão de um vulcão, tudo era uma divindade. E também da nossa própria capacidade de não aceitar a nossa própria escuridão e abraçá-la. Então, eu tenho essa escuridão dentro de mim, eu não olho para ela, eu não trato dela, e eu prefiro, ao invés de assumir a responsabilidade dela, colocar em outro ou numa entidade. Culpar o outro é sempre mais confortável. Para exemplificar, um trecho do Evangelho de Lucas, está no capítulo 22, versículo 3. Particularmente não é a visão que eu tenho a respeito de Judas. Ele teria traído Jesus pelo dinheiro. Mas isso fica para uma próxima oportunidade, se a gente tiver de reflexão a respeito. Então, esse versículo diz: Satanás entrou em Judas, enchendo o seu coração de avareza e concupiscência, e fazendo-o procurar a guarda para combinar a forma com que entregaria Jesus a eles e o pagamento que receberia por tal ato. Numa visão espírita, nós poderíamos, e até hoje de tarde, né, Helena, nós conversamos a respeito com as mães sobre a influência espiritual em nossas vidas. Essa influência, ela é real tanto para o bem quanto para o mal. Então, tomando Judas por altamente influenciável, por ser um espírito combativo, rebelde, e ele naquele momento ali, às vezes de revolta, porque Jesus não se manifestava o Messias que ele esperava que Jesus fosse, o Messias guerreiro, o Messias rei, que levaria eles a se libertarem de Roma, todo o povo, né, judeu, a serem libertos do jugo de Roma e se tornar realmente o povo para o qual veio, que foi escolhido por Deus. Então, não Satanás, não um demônio, mas um espírito
aproveitando-se de toda essa loucura, toda essa efervescência sentimental de Judas, fazendo ele cometer um ato de loucura que viria a pesar na consciência dele a ponto dele tirar a própria vida. Pois bem, o diabo foi criado e mantido pelos líderes religiosos para dominação das massas através do medo. E dentre as religiões monoteístas ainda praticadas, que são o zoroastrismo ou mazdaísmo, Deus, né? Na religião zoroastra é o Mazda, sendo a primeira religião monoteísta, o zoroastrismo, judaísmo, islamismo, e eu me deparei com uma outra muito jovem, chamada de Bahá'í, ou Bahá'í. Ela surgiu na Pérsia, um ano antes do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela nasceu no Irã em 1857. E ela é muito semelhante, ela traz muitos ensinamentos relacionados ao judaísmo e ao zoroastrismo. Eu não tinha conhecimento, então ela é a mais jovem das religiões. A fé cristã é a única que acredita em uma figura maléfica e diretamente opositora a Deus, e inclusive podendo até rivalizar a ele em poder, rivalizar com ele. E essa conotação que a palavra Satã tomou, depois ela foi uma subversão para o latim de Shaitan. Ela foi muito usada para identificar os cruzados de forma pejorativa os povos árabes. Então, eles eram chamados de satanistas, ou opositores, inimigos de Deus. E foi popularizando essa figura até chegar naquela construção que nós temos hoje. Então, a crença na figura do diabo, como sustentada pelo cristianismo, ela depõe diretamente contra o próprio Deus. Afinal, como podemos acreditar num Deus que cria seres já perfeitos? Esses seres têm um sentimento completamente imperfeito de inveja, de cobiça, guerreiam contra o seu Criador, criam um caos inteiro no céu, a ponto de 1/3 desse céu vir a ser expulso, né, e exilado no inferno. Sobre isso, Kardec nos traz uma pergunta e os espíritos a resposta. Aliás, duas, né? Pergunta 130. E justamente do capítulo Anjos e Demônios. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Resposta: fique sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Então, não tem, como a tia Sé colocou, mas o Renato, não tem isso de ser criado perfeito. Ao criar seres absolutamente perfeitos, já sem passar pelas vicissitudes que a evolução espiritual causa, Deus não estaria sendo justo, não estaria sendo bom, não estaria sendo amoroso com os demais de nós, pobres mortais. E esses espíritos que hoje nós consideramos anjos e Cristos, como Jesus,
eles são espíritos muito antigos. Então eles não estão caminhando aos 45 do segundo tempo como nós. O universo, segundo a nossa ciência, tem 13 bilhões de anos. A nossa existência como espécie inteligente, a nossa ciência também classifica como 100 mil anos, em torno de 100 mil anos. Então a gente ganhou consciência há muito pouco tempo, neste planeta. Então há seres muito mais antigos do que nós, que passaram por outras experiências muito mais grandiosas do que nós e que escolheram seguir um caminho mais reto, ao invés de seguir caminhos tortuosos, como outros, que também estão presentes aqui no planeta. 131. Kardec pergunta: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Resposta: se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre? Se há demônios, é em teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. Aí a gente pode colocar como mundo inferior e interior, né? São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Saúde. E como sustentar a crença na infalibilidade de Deus com essa revolta causada por seres criados perfeitos? Além disso, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí esse homem deu muito, muito errado. Aí Deus, que olhou aquilo, viu que não estava legal, se arrependeu e resolveu resetar a humanidade, enviando um dilúvio de proporções globais, salvando depois, um casal de espécie. Então, será que isso faz sentido? Porque se Deus se arrependeu, Ele errou. Porque ninguém se arrepende de algo certo. Ninguém se arrepende de algo bom que tenha criado ou que tenha feito, que tenha realizado. Então, quando pegamos determinados textos, e aí, irmãos que vão estudar e não tem uma outra visão, ou não tem uma outra discussão que possa trazer um pouco de luz, e pega os textos, principalmente bíblicos, do Velho Testamento, e começam a colocar aquilo como uma verdade suprema, começam a desconstruir toda a figura de Deus, com base em textos literais. Então, tudo precisa ser discutido e interpretado. Por isso, precisamos abrir a nossa mente e escutar as outras escolas religiosas, as outras escolas filosóficas, porque às vezes, presos na nossa única concepção de verdade, a gente só se depara com o fundamentalismo e deixa definitivamente de aprender e evoluir. Então, na verdade, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. E um exemplo disso são as nossas falas que nós repetimos. Deus no controle. Quem gosta de controlar somos nós. Deus não precisa de controlar nada. Tudo no tempo de Deus. Deus é atemporal. Ele não tem essa noção de espaço e de tempo que nós temos. Então, para Deus, tudo é. Não existe essa conotação de passado ou futuro. Então, como Deus e Ele está, Ele tem a percepção de tudo, Ele sabe todos os caminhos que nós vamos percorrer. Ele sabe que esses caminhos precisam ser percorridos para o nosso engrandecimento,
para que nós olhamos o passado, vejamos o caminho e conquistemos a nossa própria evolução, sem que Ele nos controle para isso. Porque se Ele controla, não existe livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio é para a nossa escolha, tanto para a gente quebrar a cara, quanto para sairmos vitoriosos. E como eu disse, aqueles que escolhem o caminho reto, chegam primeiro à perfeição, primeiro, né? Ou mais rápido. E é por isso, e por essas e outras que eu digo, não existe. A minha garganta estava bem até ontem. Então eu afirmo que Deus não existe. E nossos irmãos ateus, eles estão corretos quando eles trazem esse pensamento. Nós precisamos concordar com eles que Deus realmente não existe. Isso pelo simples fato de existência pressupor criação. Então, se Deus existe, Ele foi criado. E se Ele foi criado, Ele não é Deus. Esse microfone existe porque foi criado. Eu existo porque fui criado. Violão, todas as coisas existem porque partiram de um ponto inicial. Deus não existe porque Ele simplesmente é. Deus é eterno, o não nascido, o não criado. Nós somos imortais, mas não somos eternos. A partir do momento da nossa criação simples e ignorantes, jamais deixaremos de existir. Mas Deus é o começo e o fim de todas as coisas. O começo, o meio e o fim. Como está na resposta número 1 do Livro dos Espíritos, o princípio de todas as coisas. Interessante, na língua semítica, na língua hebraica, o verbo ser, na primeira pessoa do presente, ele não é conjugado, ele não é usado para pessoas. Ele só é usado relacionado a Deus. Isso porque um dos 72 nomes de Deus, Yahvé, acho que já ouviram a pronúncia desse nome, ele significa eu sou o que sou. Então eles não conjugam, eu sou médico, eu não sei como que eles fazem não, mas eu sou só está atrelado a Deus. A verdade é que estamos muito, muito longe de compreender realmente a verdadeira face, a verdadeira, o que seja verdadeiramente Deus. É como mais ou menos pedir a uma bactéria que explique o funcionamento de um computador quântico, dentro da sua visão de mundo microscópica. Então, nós ainda não temos essa condição. Tudo o que fizermos entrará de acordo com a nossa percepção falha. Então, Deus, criado por nós, explicado a partir dessa conotação, também será falho. Então, melhor seria nós deixarmos esse assunto um pouco mais para frente. Nós ainda não temos condições de assimilá-lo. Há espíritos que nós colocamos como superiores, iluminados, que também ainda não têm essa condição de falar, Deus é isso. Porque é grandioso demais. Nós ainda não alcançamos essa maturidade intelectual, moral e espiritual para essa compreensão. Então, deixemos um pouquinho de lado. Não Deus em si, né, mas a percepção dele. Mas vamos cantar que, como diz o Alex, e essa eu tenho visto bastante as palestras deles, e essa foi muito inspirada pela forma como eles apresentam. Então, como o Alex diz, Alex, o marido da Elizabeth Lacerda, né, deixa eu ser mais específico, cantando a gente pensa melhor.
nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, que eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E eu tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Poema do Espírito João de Deus. E hoje eu peço desculpas porque eu vou me estender um pouco. Poema do Espírito João de Deus, constante no capítulo 24 do livro Jardim de Infância, psicografado por Chico Xavier. O título dele, Resposta de Mãe. A filha pergunta: minha mãe, onde está Deus? Ora esta, minha filha, Deus está na luz que brilha sobre a terra pelos céus. Permanece na alvorada, no vento que embala os ninhos, no canto dos passarinhos, na meiga rosa orvalhada. Respira na água cantante, da fonte que se desata, no luar de leite e prata, está na estrela distante. Vive no vale e na serra, onde mais, como explicar-te? Deus existe em toda parte, em todo lugar da terra. Ó mamãe, como senti-lo, bondoso, sublime e forte? Será preciso que a morte nos conduza ao céu tranquilo? Não, filhinha, ouve a lição. Guarda a fé com que te falo, só podemos encontrá-lo no templo do coração. Então, ao invés de explicar Deus, sintamos Ele em todas as coisas e em nós mesmos.
Embora Deus seja o princípio de todas as coisas e esteja em tudo, o mal não foi criado por Ele. Na verdade, o mal faz parte da imperfeição moral e espiritual das criaturas, já despertas para a consciência de si mesmas. Então, o que isso significa? É que só quando adquirimos consciência de nós mesmos, quando deixamos a fase de princípio inteligente, que são dos animais ditos irracionais, e quando ganhamos a consciência, não a inteligência, mas a consciência da nossa existência como indivíduo, aí sim passamos a ser responsabilizados por todo o mal que praticamos. Então, um cachorro matar violentamente uma criança, ele não vai ser responsabilizado por isso, porque ele não tem essa consciência de que aquilo é mal, Ele está reagindo instintivamente a algum estímulo. Um leão, como já aconteceu em zoológicos, aí, o leão maltratado, né, foi lá e pegou uma criança que passava lá desavisadamente pela jaula, mataram o leão. Mas ele não fez isso por maldade, ele estava com fome, né? Então, seria isso. Questões 120, 121 e 122 do Livro dos Espíritos. Porque certos espíritos passam pela fileira do mal para alcançar o bem, não pela fileira do mal, mas da ignorância. Porque certos espíritos seguem o caminho do bem e outros do mal, resposta, né? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que seguem o mal o fazem por sua própria vontade. Como podem os espíritos, em sua origem, quando simples e ignorantes, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existe neles a tendência de se inclinar para um dos caminhos? Resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria liberdade se sua escolha fosse determinada por uma causa independente de sua vontade. A causa, portanto, não está nele, mas é externa, nas influências a que ele cede. Cabendo, né, no nosso estudo de hoje à tarde, né? Então, o mal não é criação de Deus. Ele existe como essa dualidade que há no universo. E cabe a nós a escolha. Então, a decisão é sua, é minha, é de todos nós. Cantando, a gente pensa melhor. Adorei essa frase do Alex. Pois eu vou ter que pagar como é que fala? O royalty para ele, né? Como é que é? Direitos autorais. Essa vocês sabem. Hã? Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus,
chamando sem cessar. Se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Pergunto novamente: o diabo existe? Ele existe. E ele está mais perto do que gostaríamos de admitir, porque ele se encontra no espelho. Então a tia Sé e o Renato nos disseram que nascemos para ser anjos, mas ainda fazemos algumas diabruras, né? E o bom é que estamos finalmente aprendendo a resistir a essa tendência diabólica. Então, anjos e demônios, aí já na conotação religiosa da palavra demônios principalmente, todos somos. Então a escolha é nossa. Que tenhamos tempo, né? E que sigamos a nossa vocação de sermos anjos, né, tia Sé? A próxima música, ela é uma leitura de uma música de uma banda de rock chamada Rush, e ela se chama Resistir. Eu geralmente eu não gosto muito de fazer versões. Eu faço o que eu chamo de tradução adaptada. Então eu pego, estudo a letra, vejo o que ela tem a dizer e dentro da proposta dela, aí eu faço algumas adaptações para aquilo que eu quero trazer de informação. E também inspirado pela Elizabeth, né, que faz muitas versões. Preciso resistir e não cair nos mesmos erros. Eu preciso coexistir com toda a minha dor. Eu preciso aprender a dominar os meus desejos. Eu preciso olhar além do que esta vida tem a dar. Eu preciso relevar aquilo que é provocação e também me sublimar, cedendo o perdão. Eu
agora abro os meus olhos para as minhas próprias falhas, pois não posso mais julgar e condenar o meu irmão. Preciso enfim compreender e me comprometer com a minha evolução e lutar com tudo que tiver para não vir a perder mais uma encarnação. Preciso aprender a dominar os meus desejos. Eu preciso olhar além do que esta vida tem a dar. Eu agora abro os meus olhos para as minhas próprias falhas, pois não posso mais julgar e condenar o meu irmão. Falei com a senhora que ia ser rock and roll, não tinha ser. Muitos de nós, encarnados e desencarnados, já estamos tomando consciência da necessidade de sermos melhores. Porém, ainda há uma classe de espíritos que Kardec veio identificar na terceira classe, né? Que ainda se comprazem inteiramente com o mal. Classificam-se como verdadeiros donos do poder. Exercem influência em todos os campos da atividade humana, religião, política, social, cultural. São os ditos dragões. Há algumas obras que contemplam, né, o modus operandi deles, né? Diálogo com as sombras, o abismo do Ranieri e aquilo que é chamado de trilogia das trevas do Ângelo Inácio por Robson Pinheiro. Seres que, assim como os anjos, são milenares, têm muito conhecimento, muita disciplina e que não podemos chamar de inferiores. Pelo contrário, eles nos superam em muitos pontos, mas direcionam toda essa energia para o mal, para o orgulho, para a revolta. Possuem uma firmeza de propósito e disciplina invejáveis. Então, por exemplo, teve uma palestrante que até deu um seminário que falou que a gente só guarda 10% daquilo que a gente ouve, né? Então, qual de nós aqui se manteve focado o tempo todo, até agora, desde o início da palestra, não deixou
o pensamento dá uma voada, pelo menos um minutinho, que perdeu algo que eu tenha dito? Eu acredito que a maioria de nós, até eu que estou falando, às vezes o pensamento dá uma voada, né? Então isso é perfeitamente normal, não é para ficar constrangido. Mas esses espíritos, essa classe de espíritos, tem tanta firmeza, tem tanta disciplina mental, tanta força de vontade, que são capazes de criar e manter cidades inteiras somente com a força do pensamento. Então não são seres que a gente possa... me fugiu a palavra, meu Deus. Impressionante, quando em casa tudo flui, né? A gente chega aqui. Como? Não podemos fazer pouco deles. Inclusive, há casas espíritas que, a maioria das casas espíritas não tem condições de nem dialogar com esses espíritos. Há espíritos que nem a chegar próximo ao médium, eles podem. Quando há a permissão para alguma fala deles e é aproveitada, a espiritualidade aproveita, né, essa oportunidade para, de certa forma, evangelizar, para trazer, só um instantinho, Ana, para trazer esses espíritos mais próximos, mas quando há essa oportunidade, eles geralmente são colocados ou em campos energéticos, ou então estão afastados, muito afastados do local físico da casa, para que o médium não venha sentir o impacto negativo dessa energia. Pois não. Então, o que a Ana está dizendo aqui, para que a vinda do Cristo, e para a gente ter noção de que esses espíritos não são brincadeira. Então, para a manifestação física do Cristo, para o nascimento dele, mais de 1000 espíritos dessa ordem, que nós realmente podemos falar diabólicos, pela maldade com qual vibram, e pelo conhecimento que eles têm na aplicação dessa maldade, eles foram afastados para facilitar, não o trabalho de Jesus, que ele não precisaria, mas para facilitar o entendimento, para eles não influenciarem o pensamento daqueles que estavam, de nós todos, né, que estávamos ali ao derredor. Mais alguma observação? Gente, tem algum acréscimo, alguma pergunta? Está tranquilo? A gente já vai chegando nos finalmente. Então são espíritos que a gente não pode nunca chamar de inferiores. E só para ter uma ideia visual do que seja uma cidade do umbral denso, das zonas que a gente pode colocar como chamar de infernais, pelo estágio de sofrimento, de degradação espiritual que há, tem uma série que está disponível na Netflix chamada Sandman. E o episódio 4, o personagem Sandman, ele vai até o inferno, ter uma conversa com Lúcifer. Então, ali se aproxima muito do que seja uma zona infernal. Então, só para a gente ter, às vezes, algo, né, no que se basear. E esses seres, esses espíritos, muitos já estão passando pelo processo, né, de afastamento da Terra por enxergarmos próximos, né, estarmos próximos do próximo estágio evolutivo, né, do nosso planeta e do nosso também, que é o estágio de regeneração. Muitos deles já não têm essa oportunidade de reencarne e nem têm condições, porque a maldade, o campo vibratório deles é tão denso, tão baixo, a vibração é tão baixa que o corpo não suportaria. Então, no livro A Libertação, que eu já citei aqui, tem um exemplo, né, uma visita a uma cidade e a um espírito desse, que é o Gregório. Eles constituem agentes do caos e muitos realmente se colocam como inimigos do Cristo.
Mas imaginemos o que esses espíritos, com todo esse conhecimento, com toda essa força de vontade, com toda essa disciplina mental farão quando eles finalmente despertarem para o bem, para a necessidade do amor, do perdão, o quanto eles vão construir. Porque por enquanto, de certa forma, eles estão destruindo, trabalhando para o caos. Mas quando eles decidirem finalmente construir, quão iluminados serão as suas obras. Então, para todos os Gregórios encarnados e desencarnados, para todos os adeptos de Lúcifer, que são também portadores da luz divina, que essa é a conotação de Lúcifer, né? Portador da luz. Então, para todos esses seguidores que têm a luz divina dentro de si, embora estejam eclipsadas pela revolta, orgulho e vaidade, eu dedico a próxima canção. Acredito que vocês saibam também, hein? Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Rimas de ventos e velas, vida que vem e que vai, a oração que fica e entra, me auxiliando a ter paz. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pai, não te esqueças de mim
nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Pergunta 194 do Livro dos Espíritos. A alma de um homem perverso pode vir a ser a de um homem de bem? Sim, se arrependeu, e isso então é uma recompensa. Comentário de Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que já alcançaram. Então todos os Gregórios, todos nós, se nos arrependermos e trabalhemos para a nossa própria evolução moral, seremos anjos. Então nós chegamos ao fim do nosso encontro de hoje. Agradeço a presença, a paciência, a atenção de todos. Tenham todos uma ótima noite, um domingo iluminado e uma semana abençoada. E para finalizar, eu dedico a vocês uma última canção. Todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Como a palestra foi muito inspirada pelas palestras da Elizabeth, eu gostaria de terminar com uma música dela. Eu fiz um pequeno acréscimo, porque eu gostei tanto dela, que eu achei ela muito pequenininha. Eu falei, não, deixa eu aumentar um pouquinho. E a Elizabeth que me perdoe. Quando estou só, sentindo-me cansado, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. A tua paz acalma minha alma, o teu sorriso demonstra o amor que vem de ti. Então eu choro de pura alegria e com abraço cura toda minha dor. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Fiquem com Deus, graça e paz. Muito obrigado.
que se fizeram presente nesta noite. Vamos silenciar os nossos corações, levar o nosso pensamento a Deus. Glória a Deus nas alturas infinitas e paz na terra os homens de boa vontade. E assim, Senhor, com as vossas bênçãos harmoniosas, mais uma noite, aqui nos encontramos para nos banquetearmos com esse estudo, com essas energias maravilhosas que nos dão força para iniciarmos uma semana. E pedimos que, nesse momento, todo esse ambiente de paz e de amor que paira possa chegar aonde estão sofrendo tantas pessoas com guerras, com lutas, com dificuldades, nos hospitais, nos asilos, onde houver um irmão nosso sofrendo, Jesus, que possa alguma mão amiga estender para auxiliar. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, e a nossa Mãe Maria Santíssima, por tantos exemplos maravilhosos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Muita paz.